Como que é a vida aos 50? A vida é uma viagem, né? E você tem uma bagagem diferente em cada momento da sua vida. A gente olha para tudo que a gente viveu e tudo que a gente fez e você consegue refletir, repensar. Mas é olhando para a vida com mais dignidade, com mais gratidão. Eu acho que a mulher hoje é independente, ela sabe o que ela quer, ela gosta de ter a profissão dela, de ter a independência dela. A partir da experiência que você teve nesses primeiros 50, desfrutar nos próximos anos e transmitir isso para as outras pessoas. É engraçado, né? Porque eu não fico pesando 50, mas passou muito rápido. Me sinto muito melhor ser humano hoje em dia do que eu era antigamente. E daqui a pouco estamos chegando aos 60, mas vale a pena. Eu fui uma gravidez de menino, né, desejada pelos meus pais. Eu acho que isso influencia porque eu fui muito moleque na infância. Tive uma educação bastante rígida porque os meus pais, eles são imigrantes que vieram depois da Segunda Guerra no Japão e eles vivenciaram a guerra. Então, ao mesmo tempo que eles tentavam cicatrizar essas feridas, eles nos educavam. Quando eu tinha 8 anos de idade, e eu ganhei do meu pai mesinha de pequena para criança, com 2 cadeirinhas. E lá eu comecei a fazer desenhos espontaneamente e eu expunha, onde nós almoçávamos na Copa, todos os trabalhos na parede. Minha mãe sempre fazia todos os filhos cantarem, ela é pianista, então a gente tinha um horário de cantar em casa na semana e ficava todos os filhos em volta dela, ela tocando e a gente cantando. Ela deu aula de piano para todos os filhos. Em realidade eu comecei a minha infância tocando em igreja, né? Eu fazia a missa, eu cantava a música pro padre. Ontem até eu me emocionei aqui lembrando do padre, o carinho do padre com a gente, sabe? Eu tenho talvez uma sensibilidade corporal e espiritual muito forte, desde criança. As artes, a dança, a música, eu tive o privilégio de ter uma família que me proporcionou a arte na vida. Eu cantava e dançava quando eu era pequena, ganhava prêmios. Desde pequena eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre incentivada, minha mãe também lia bastante. Na 6ª série, antiga 6ª série, eu ganhei um primeiro concurso de poesia da escola. Se eu fosse um passarinho, voava bem devagarinho, apreciando a paisagem, olhando toda a passagem, tirar da vida toda a vantagem. Entre as árvores balançar, olhando tudo girar, pode voar, voar, sem quase descansar. Mas se realmente eu fosse um passarinho assim, acho que seria ruim, pois sem você ao meu lado, tudo daria errado. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui preocupada com o mundo à minha volta. Eu lembro que quando eu era criança, eu já rezava à noite para que não houvesse fome no mundo, não houvesse guerras. Fui chamada por essa questão da desigualdade social, né? Sempre foi um interesse grande meu, a questão psicológica e a questão humana. Quando eu tinha 17 anos, que estava na faculdade, uma amiga estava trabalhando com um restaurador. E eu achei aquilo fantástico, então eu fui lá pedir emprego, perguntar se eu podia trabalhar. Comecei a trabalhar lá, isso há mais de 40 anos atrás. Era pior ainda, a informação que se tinha sobre isso era muito pequena. A minha vida de bailarina, de subir aos palcos e dançar. Eu cheguei ao limite, né, de emocionalmente, de fisicamente,
de me permitir até me machucar. Era uma violência, porque eu ultrapassava os meus limites, eu não respeitava o meu ritmo, não respeitava o meu espaço. Quando eu não me respeitava, ninguém respeitava. Mas eu queria sair de casa, dessa rigidez toda, então eu escolhi fazer agronomia porque era um curso que eu sabia que eu ia cursar em outra cidade. E aí eu me descobri, longe de toda aquela rigidez, uma pessoa muito flexível. Aos 17 anos na faculdade, eu decidi ser artista plástica. Todas as artes fazem parte do meu caminho. Tudo tem papel rasgado e colado, inclusive as minhas partituras de música. Eu fiz faculdade de economia, né? E quando eu fazia faculdade eu tinha 18 anos, né? Então, assim, eu era muito mais pura, jovem. Eu imaginava que essas desigualdades sociais que eu via era por conta que o Brasil era um país muito grande, difícil de ser administrado. Com 20 e poucos anos, eu era muito ansiosa, né? Então a ansiedade muitas vezes faz a gente atropelar as coisas. Então a gente quer fazer, quer realizar muito e às vezes essa ansiedade, ela causa um pouquinho o erro, né? A gente bater a cabeça. Se não tivesse passado por aquilo, por aquela dificuldade, eu não teria amadurecido para hoje falar assim, isso eu quero para minha vida, ser um pouco mais seletiva, né? Então eu fazia história na PUC. Em determinado momento eu já tinha parado, já tinha voltado, eu estava numa escola, estava estudando piano, eu falei, não quero mais isso. E larguei a história. Comecei a trabalhar com música numa escola, e fui fazer aulas, e fui realmente estudar. A nossa profissão não é reconhecida ainda e os cursos de formação começaram há muito pouco tempo atrás. Então, nesse local se fazia a restauração, mas se fazia de uma forma que eu, sem conhecer nada, achei que não devia ser bem aquilo. Fiquei um pouco preocupada. E aí fui atrás para estudar. Quando eu precisei escolher o que fazer de profissão, o que eu seguir, eu não hesitei. Eu sempre quis fazer a parte de artes plásticas. Eu fui fazer faculdade de letras, tradução. Me formei em julho de 91 e em abril de 92 eu me descobri grávida. Essa gravidez, apesar de ter sido muito feliz, óbvio, mas assim, me transformou demais. Foi um choque que eu de repente olhei para aquele serzinho e falei assim, agora é para sempre. Não é uma prova que eu vou estudar, vou fazer e acabou. Isso aqui é um trabalho para sempre. Com 37 anos e meio, eu fiz o meu biográfico. E aí, nesse processo de escrever a minha biografia, a gente estudava um setênio e pintava uma aquarela. E aí eu vi que os meus primeiros 4 setênios, as aquarelas eram muito cinzas, assim, tons muito pastéis, formas muito retas, né? E depois do casamento e da maternidade, elas se tornaram super coloridas, com formas arredondadas. Então, eu costumo falar que a mulher em mim nasceu depois do casamento e da maternidade. Que a minha família começou, na verdade, depois dos 35 anos, eu casei tarde, eu me dediquei muito a essa arte. Então, enquanto as minhas amigas são vós, eu sou mãe de adolescente. E isso é muito gostoso, né? É uma família que está muito presente no meu trabalho, sempre. Que a maternidade é algo que marca uma mulher, né, de uma forma profunda e eterna. Inclusive, eu acho que o trabalho que eu faço tem muito a ver com o meu instinto maternal também, de querer ver todas as crianças alimentadas, né? Fui mãe com 23 anos e depois com 36 anos. E como foi ser mãe, tão natural para mim como a arte, com amor, com presença. Por eu ter uma mãe que sempre trabalhou fora, eu sempre senti muita falta, eu escolhi ser mãe presente para os meus filhos, nunca parando de trabalhar. Madura demais para ser mãe aos 30 anos. Aí falei pro Roberto, meu marido, né, porque nós já estávamos há 12 anos juntos, eu falei assim, acho que tá faltando alguma coisa, eu preciso ser mãe e não ser avó. Mal sabia eu que aos 45 anos eu teria essa surpresa também de ser mãe. Eu me cobro ter essa jovialidade, acompanhar, eles estão muito ligados na internet, eu falo, meu Deus, eu preciso acompanhar isso, porque antes eram outras referências. A maior frustração que eu tive, que eu não sei se já falei para alguém, foi não ter conseguido continuar meu casamento. Eu fui casada há 22 anos.
Mas ao mesmo tempo, dentro da minha arte, do meu trabalho, eu acho que eu pude crescer muito nesse sentido e me libertar de muitas coisas que eu sofri durante o casamento também. Por ser aniquilada, submissa, isso tudo eu vi depois. De um lado, eu tenho essa frustração do casamento, mas de outro lado, eu sou uma mulher realizada e estou feliz. Tenho um espaço de ateliê lindo e tenho, mais do que tudo isso, as minhas 2 joias, que são meus filhos. E aí eu decidi em um momento que eles entraram na adolescência que eu deveria parar. Eu decidi parar de trabalhar. Falei, agora eu vou tomar conta da minha casa e vou cuidar dos meus filhos. E durante um tempo foi muito bom. Eu fui a super mãe. A super dona de casa, pra tudo, entendeu? E eu pegava muito no pé deles. E eu tomava conta demais da vida deles. Num momento que eu falei, não tá bom, né? Porque eu não tô sendo boa pra eles, né? E eu optei por voltar a trabalhar. Simplesmente ser mãe e ser esposa ou ser aquilo nunca me bastou. Foi causando uma frustração enorme. Óbvio, porque eu sabia que eu tinha muito também a dar intelectualmente para o mundo, para todo mundo, e eu me sentia muito escondida. Quando eu fiz aquarela com John Swift, diretor da Universidade de Cambridge, ele pedia para buscar memória e aí fazer uma aquarela. E eu fiz um rosto de mulher e ele falou, você é aquarelista. Eu falei, não, é a minha primeira aquarela. Ele falou, você é aquarelista. Me decidi. Eu sempre pintei aquarela e acrílica. E sempre teve colagem nos meus trabalhos também. Mas a aquarela é um material muito saudável, por não ser tóxico, por se espalhar, por ter uma suavidade. Eu trilhei, talvez pela minha necessidade corporal, né, de ter acontecido o machucar, as lesões, as questões emocionais na época, a vida me abriu um caminho nessa área de reeducação do movimento. Então aqui nesse espaço nós fazemos a reeducação do movimento, chamada educação somática, e que eu permito a cada um entrar no seu tempo, da sua forma, nessas experiências. Eu trabalhei 20 anos numa mesma empresa, realizei muita coisa lá dentro. Eu era responsável pela área comercial, fazia todo o gerenciamento comercial, introdução de novos produtos. Numa época em que o produto orgânico, que é o que eu vim trabalhar lá atrás, era completamente desacreditado e desconhecido. Então foi um grande desafio mostrar para o consumidor o que significava aquele produto orgânico. Chegou um determinado momento na minha vida, mais ou menos por volta de 37 anos de idade, que eu tive um diálogo comigo mesma e eu me perguntei se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito. Então, em 1998, eu fundei a ONG Banco de Alimentos para combater a fome e o desperdício de alimentos, porque naquela época nós já éramos a 10ª maior economia do mundo, o 4º maior produtor de alimentos, mas ainda tínhamos 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo e mais de 20 milhões de gente, ou seja, que não tinham salário nenhum. Se você está numa empresa lá fixa, você só vai sair dali se você fizer alguma coisa, se você pedir demissão, né? Ou se o seu patrão tiver insatisfeito com o que você está lidando. No nosso caso, do ator e da atriz, nós temos sempre um tempo determinado. O espetáculo estreia, só tem 3, 4 meses de carreira, de temporada, e aí o ator, a atriz fica desesperado, porque o que eu vou fazer depois de 3, 4 meses? Nossa vida são as 4 estações do ano, gente. Uma hora é primavera, cheio de flores, outra hora é verão, outra hora é inverno. Então nós temos que saber também nos adaptar a esses climas, né? E essas instabilidades do tempo, mas você tem que sair sempre com um guarda-chuva na rua. E eu acho que a escrita veio mesmo para mim já na fase adulta, quando eu comecei a querer me expressar, sabe? Eu senti uma necessidade de colocar aquilo em papel. Eu sempre me expressei muito melhor na escrita do que falando. E as coisas começaram a vir como poesia também. E é engraçado que eu nem era muito de ler poesias. Fui também atrás de estudar química para a restauração e acabei me especializando nisso, em química aplicada ao restauro, porque é super importante você conhecer os materiais de que a obra foi feita, os processos de degradação e as formas que você tem para atuar minimizando esses processos. E eu acabei
começando a aprender na prática e depois fui atrás estudando. E no final das contas eu implantei um dos primeiros cursos de graduação no Brasil, que foi na PUC. Aí comecei a dar aula, e aí já cantava em coral de mais tempo, e aí comecei a ter um grupo que já tinha mais uma carinha de isso daqui pode ser legal, e aí começou o Vésper, né, em final de 91. Madrugou, 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 a mancha branca do sol. O trabalho não causa pressão, ele que te conforta, ele que te consola. Então eu sempre tive a aquarela e a gravura, os meus grandes companheiros. A família vai modificando com o tempo, né? Os filhos crescem, vão morar em outros lugares e a gente acaba tendo até mais tempo para dedicar a si mesmo, né? A escrita veio assim meio que para me reencontrar, para expurgar, para colocar meus desejos para fora, ou para reencontrar o que eu era e o que eu gostaria de ter sido. Tento dar voz também a outras mulheres, a outras, né, pessoas que estejam passando, que me tocaram, ouvidas, porque eu não escrevo só poemas, né? Eu escrevo também contos. Então eu acho que tudo isso vai se misturando na minha necessidade de colocar isso pro mundo, né? Eu virei também produtora por acidente, porque eu queria contar a minha história, eu queria contar outras histórias, mas que não eram as histórias daquelas outras pessoas que me ofereciam aquele trabalho naquele determinado momento. Muitos chefes agora trabalham com aproveitamento integral dos alimentos, como nós começamos a fazer também, aproveitando as cascas, os talos e as sementes, né, que foi algo que surgiu dentro da ONG Banco de Alimentos e de outros muito poucos programas. Hoje é algo que se fala muito, né, virou a gastronomia social, mas o meu realmente foi um trabalho marcante e que foi muito difícil, muito duro. Vários psicólogos ou analistas, o que quer que seja, já mandaram pessoas com problema, ou depressão, ou solidão, ou com alguma coisa que precisa trabalhar com arte. Eu acho que a arte salva, e a arte também me salvou. Porque graças à arte que eu estou aqui agora. Realmente não escuto qualquer coisa. E qualquer coisa não significa que é bom ou que é ruim, né? Qualquer coisa é como aquela energia me movimenta. Acho que quanto mais a gente entra em contato com a gente, mais a gente vai percebendo como que as coisas do externo reverberam na gente. E o quanto isso altera, né, o nosso jeito de estar no mundo. E o que me deixa mais feliz é poder, dentro do trabalho do canto, ajudar as pessoas com isso. Eu chamo meu trabalho de canto integrativo. Poder acompanhar os processos pessoais das pessoas através da pesquisa da própria voz, da percepção do próprio corpo. Lugar de se escutar, desse lugar de se perceber como ser expressivo. E a educação somática, uma das primeiras coisas mais lindas é você voltar para essa escuta. E nessa escuta está incluído o ritmo, o tempo, o teu espaço, a tua relação com o outro, com a vida. Toda essa minha busca de conhecimento de mim mesma, das pessoas, inclusive quando entra a arte-terapia na minha vida, de ajudar tantas pessoas, sempre trabalhei em me conhecer. Quem sou eu? Aqui estou aqui, sem preocupação com o que os outros vão achar. Gosto, não gosto, e isso tudo é opinião pessoal necessária. Agora, eu não posso deixar de ser quem eu sou para agradar os outros. São 29 anos que eu trabalho com a arte-terapia e 36 anos como artista plástica. A arte-terapia também ajuda muito as pessoas a, através da arte, buscarem o seu equilíbrio ou admirarem o seu desequilíbrio. A se olhar através da arte e poder se transformar. Não para transformar pessoas em artistas, mas para usar esse não verbal em uma visão plena. Eu sempre acreditei que todos nós deveríamos ser bem nutridos com saúde, nutridos com educação, nutridos com saber, nutridos com solidariedade. Eu sempre sonhei com uma sociedade mais evoluída. A planta, no desenvolvimento orgânico dela, ela está muito próxima do desenvolvimento humano. Do plantio até a colheita, ela é respeitada. Então você não pode plantar fora da época,
É a mesma coisa que o ser humano. Se você forçar o desenvolvimento dele, ele chega talvez numa idade mais madura, totalmente imaturo. A restauração, ela é mais vista como conservação. E eu acho que é a mesma coisa com a gente, é uma conservação. É cuidar do corpo, do espírito e da mente. Agora é o momento que eu mais estou focada na espiritualidade. E é engraçado, né? Porque antes a gente pensava em outras coisas e agora você cuida mais do seu espiritual. Então eu olho para mim e digo, será que eu estou sendo coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu sinto, que eu penso? Então, para mim a meditação ela é fundamental para que eu mantenha esse olhar, né, nas minhas atitudes, na minha palavra, no meu olhar. Sou um pouco agnóstica. Eu fui criada na Igreja Católica, então eu tive aqueles dogmas todos na minha cabeça, por isso que eu virei isso, aquela coisa de, não, tem que casar virgem, você tem que ser boazinha, você tem que sofrer. Então essa coisa do sofrimento sempre veio muito na minha cabeça. Eu achava que eu tinha que ir para expurgar meus pecados, e sempre do pecado, né? Sempre tudo, me achando a maior pecadora do mundo. Achava que, assim, tinha épocas que eu brincava com uma amiga minha, nossa, em medo de entrar na igreja, porque a igreja vai começar a tremer, isso aí vai tremer e vai cair tudo em cima de mim. Eu acho que os desafios que aparecem pra gente no nosso percurso são os nossos impulsionadores, de fato. Eu procuro sempre observar o que passa na minha vida, observar os meus encontros, observar o que é mais desafiador para mim de lidar naquele momento, e eu sei que ali é onde eu mais preciso trabalhar. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Eu acho que o aprendizado é constante. Tanto que quando eu recebo os meus alunos ou pessoas de fora, eu muitas vezes procuro estudar coisas novas e trazer coisas novas. Por isso que veio a vontade de viajar tanto. Chegar no topo, né, que é os 50 anos, é como você escalar uma montanha. Você tem que ter muita força de vontade, muita coragem, que a descida seja bem suave, assim. Que eu possa admirar essa paisagem que eu não pude, né? Porque o meu foco era chegar nesse topo, e que eu possa, assim, resgatar as pessoas e as coisas que eu deixei no caminho. Assim, chegar aos 50, aos 60, aos 70, como for, eu nunca parei para pensar nisso de idade. A vida é a vida. Puxa, valeu a pena, né? Ter esse percurso, estar aqui, olhar essa evolução em muitos aspectos, ir superando muitas questões na vida, amadurecendo, me ensinam o que é a vida. No começo dos meus 50 foi aprender a viver muito bem vivido um luto. E eu vivi esse luto podendo trabalhar, foi produzindo um livro que chama Vozes do Magro. E acho que por isso eu consegui viver tão bem. Então, no começo dos meus 50, eu fui fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi escrever. Quando a gente chega aos 50 anos, parece que a nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Parece que nós somos mais seletivos ainda. Nós temos mais fome ainda, por assim dizer, em ver mudanças. Porque a gente percebe que o tempo, ele passa. E se você não faz as escolhas certas no tempo, as consequências vão vir e não vão ser boas. Então dá essa angústia, né, de querer ver as coisas boas já sendo estruturadas. Uma mulher aos 30, para nós, era sempre uma mulher que já estava cansada, dando de chinelinho em casa. E de repente eu me vejo muito ativa, muito projetando, entrando em novos projetos com amigos, conhecendo gente a cada dia. Todo dia é uma surpresa. No bailado da ondulação. O que importa agora neste momento? Sabe? Você começa a valorizar e colocar prioridades na sua vida. Eu desacelerei, né? Acho que a palavra é essa. Eu desacelerei, eu não preciso correr mais tanto. Por quê? Gente, pra que essa correria danada, gente? Não, tem muitas coisas para se pensar. Às vezes a gente acha que todo mundo tem que fazer, como a gente acha que é o melhor, né? É o óbvio. Então você fica assim chateada se aquilo não sai daquele jeito, ou se a pessoa não está correspondendo como você acha que deveria ser. E aí você vai entendendo com o tempo que não é bem assim. Existem diferentes formas e diferentes ritmos, principalmente, né?
das pessoas, diferentes maneiras de ver o mundo. E aí a gente chega nos 50 e vê que não mudou nada. Assim, a nossa cabeça tá até melhor, né? Tá mais, nós estamos mais antenadas, mais ligadas, mais plenas, né, do que a gente é internamente. Foi o que eu falei. Me sinto muito melhor ser humano hoje em dia do que eu era antigamente. Você se vê num momento de entrada do climatério onde você não sabe mais quando você vai sangrar. Eu acho que é o momento de conhecer de novo o meu corpo, entender esse novo ritmo, porque eu não conheço ainda. Então isso tudo para mim está sendo muito novo. Esses calores e tal que acontecem, isso que incomoda. Mas não, quanto a isso eu me sinto mais segura de mim mesma. Eu acho que eu devia cuidar mais da minha saúde, isso sim. Mas não tenho assim um trauma de vida, eu não vejo isso um trauma. Eu tive uma menopausa um pouco difícil, no sentido de muitos calores, fiquei muito emotiva. É uma morte, é uma pequena morte, né, que a gente precisa elaborar. Algo que vem te dizer, olha, você não tem mais tanto tempo assim, pelo menos em tese, né, como você pensou que tivesse um dia. Tive, né, os sintomas da menopausa e reconhecer que existe um caminho para lidar com isso, mas que meu corpo não era mais o mesmo, mas ele me dava outras possibilidades. Respeitar essa individualidade, ir para dentro e se reconhecer e explorar infinitas possibilidades do gesto, na troca, e não ter um modelo, um padrão. É só mesmo algumas limitações físicas. Eu falo, isso eu não posso mais fazer desse jeito. Mas a família me deu essa estrutura de jovialidade também. Porque eu fui mãe aos 45 anos. Então parece que eu tive que ter a obrigação de me manter jovem, principalmente de cabeça, sabe? Eu nunca tive menopausa, né? Acho que eu sou tão feliz que eu nem vejo isso passar. Estou me preparando para a menopausa, eu acho que é um assunto que deveria ser mais discutido. Eu leio muito sobre, porque eu já tenho algumas coisas assim da pré-menopausa que estão acontecendo comigo. Eu acho que é uma fase como outra qualquer, que todo mundo tem que falar normalmente e dizer, olha, não, peraí, me deu calor agora, eu tô isso, tô aquilo. Não tem que ser um tabu. Então é uma fase gostosa também, que você olha para as pessoas com um outro olhar. E hoje eu me percebo mais paciente, menos ansiosa, mais reflexiva na forma como eu vou me colocar, em reuniões de trabalho, me colocando um pouquinho mais no lugar do outro, porque não foi sempre assim. Eu já fui um general no trabalho, né? Então eu acho que eu estou vivendo um momento diferente. Eu sempre fui muito perfeccionista e muito rígida. De um tempo para cá eu comecei a mudar. Eu continuo rígida no trabalho, no sentido que tem que sair da forma que deve ser feito e tudo, mas menos com as pessoas. E acaba aceitando melhor e vivendo muito melhor com isso, né? Eu acho que eu melhorei muito mais e eu aprendi muito mais. Comecei a enxergar muito mais o mundo. E isso, claro, eu também devo aos meus filhos, que vêm de uma geração que é muito mais antenada. Eu planto acolhimento, eu planto sabedoria, né? Eu vou plantando para poder alimentar outros e a mim mesma também. Qual é o mundo que eu estou criando para mim? É uma coisa fundamental, em qualquer idade, mas eu só consegui ter real ideia do quanto isso é importante, acho que depois dos 50 mesmo. Então eu sou muito seletiva. E não é uma seleção que eu me privo das outras coisas, mas é uma seleção onde eu percebo se aquela energia tá legal para mim ou não tá. E se não tá legal, eu não tenho por que ficar com ela. Quando eu saí do câncer, eu comecei a fazer essas mulheres. Eu fiz umas 400 mulheres em aquarela e caneta, o que é interessante, porque contorno nunca existiu nos meus trabalhos. Nas mulheres eles existem. No começo elas eram mais deformadas, desengonçadas, tudo foi aceito. Vinham vindo, no começo cada uma era de um tamanho, depois estabeleciam um tamanho, dia 3, e elas foram vindo, até junho de 2022. Depois eu voltei imediatamente para o meu trabalho abstrato. Eu amei fazer essas mulheres, porque eu sentava e fazia. Não pensava, não pesquisava, tudo espontâneo. O meu trabalho é espontâneo.
O meu eu lírico é muito melancólico. Agora, quando eu escrevo contos ou coisas do dia a dia, né, crônicas, aí eu venho pro lado cômico. Tinha poemas que estavam escondidos, porque eu não tinha coragem de mostrar, porque eu achava que iam achar que, nossa, então, né, como é que eu tô mal? E aí eu falei, não, esse é meu trabalho, essa é a minha voz, eu vou reunir tudo. E eu até separei esse meu livro em morte e vida. Agora, a vida, que eu também tenho poemas que são de amor, ou que são eróticos. Então, eu separei na vida. Eu fiz um curso para educação patrimonial para os padres, mas a ideia é estender isso, por exemplo, para as crianças, para a população em geral, para ir conscientizando as pessoas da importância do patrimônio cultural e o que aquilo representa a nossa história. Não vou fazer alguma coisa que eu não acredite e que também não vai me dar prazer. Eu acho que tudo na vida a gente tem que encarar com muito prazer. Eu quero envelhecer, por exemplo, como a Fernanda Montenegro, digamos assim, que tá lá, tá nativa, já tá com a idade avançada, mas o que mantém ela viva é essa essência da cultura. Eu não vou parar de trabalhar. Eu sempre vou encontrar novas maneiras e novos objetivos ainda. Tem muita coisa que eu não fiz, que eu tenho vontade de fazer. Os projetos daqui para frente é levar mais ainda essa consciência corporal, unir as áreas. Eu gosto muito dessa questão do que é de verdade o interdisciplinar. Então a arte, a música, a dança, o movimento, a poesia, isso vai preenchendo, vai tomando um corpo tão grande de possibilidades que eu não vejo de forma nenhuma parar tão cedo. E as minhas referências, né, eu tenho referências de mulheres muito fortes que estão trabalhando muito, continuam e têm um amor pelo ser humano, têm um amor pela dança, e isso contagia a gente, né? Trabalho com a fome de alimentos, mas eu queria lembrar que a gente tem fome de muita coisa nesse país, né? A gente tem fome de educação, fome de saúde, fome de moradia, fome de verdade, fome de dignidade, fome de justiça. E por outro lado, a gente desperdiça tudo. Eu acho que quando a gente está dentro da nossa missão e que a gente sabe qual é a nossa missão e a gente usa as nossas habilidades e a gente consegue brilhar nossa luz no mundo, acho que tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais simples. Eu acho que isso é viver um caminho da alma mesmo. Sabedoria preciosa que valoriza a tranquilidade, a harmonia, a beleza e a imperfeição. Está ligado profundamente ao tipo de beleza que nos lembra o caráter passageiro da vida. Simplicidade, beleza, quietude. Menos objeto, mais alma. Menos pressa, mais tranquilidade. Menos caos, mais calma. Menos consumo de massa, mais criações singulares. Menos complexidade, mais clareza. Menos julgamento, mais perdão. Menos bravatas, mais verdade. Menos resistência, mais capacidade de adaptação. Menos controle, mais desapego. Menos cabeça, mais coração. Há 4 anos atrás eu comecei esse trabalho, por uma inspiração, por uma vontade. Eu cheguei aos 52 e, enfim, decidi fazer elas aos 50. Até que eu tive um câncer na cabeça, operei, então há 2 anos e meio fiquei parada e adormeceu esse trabalho. Acabei a quimioterapia em abril e retomamos, então é uma coisa muito
muito plena para minha alma. A vida me fez aprender a não ser infeliz, e isso já é uma forma de felicidade. Se o vento parar, eu escuto o que o silêncio diz. Se a chuva apertar, eu escuto a tempestade. Espero por aqui o tempo bom chegar, sem impedir, sem empurrar. Não deixo de lutar pelo que sempre quis. E quem não quer viver feliz